Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco, sou host do podcast CTO da Real, a Real Missão do CTO. Hoje nós estamos gravando o nosso primeiro episódio. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa muito especial, amigo de longa data, o Leonardo Rampel. A gente já vai apresentar o tio Léo. Para mim fazer apenas uma introdução, né? Tio Léo, seja bem-vindo. Obrigado, Marco. Nós vamos falar justamente sobre a importância, né, o tema do nosso podcast da primeira temporada, que são 5 episódios, é justamente a importância desse cargo, né, dentro das empresas, que às vezes a gente até não sabe como exercê-lo, né, de forma tão simples, considerando que a gente acha que é simples, mas não é, né? E antes de a gente falar sobre isso e toda a experiência que o Leonardo Rampel traz, já desde o período que ele trabalhava para outra pessoa até hoje que ele empreende, né, com a Kiron, nós já vamos falar um pouquinho sobre a Kiron também. A gente quer com certeza agradecer todos os nossos patrocinadores dessa primeira temporada, que graças a eles esse podcast está saindo do papel, e em tempo recorde ainda. Então eu quero agradecer a Wiki, a Wind, a Platon, a Sysmiddle, a Simp, a Connect Carbon e a Userve. Tá? Muito obrigado. Então, tio Léo, se você quiser se apresentar, né? Tio Léo eu já falo porque Leonardo Rampa é vulgo, né? É mais é mais tio Léo mesmo. Se você quiser fazer uma breve apresentação, tá? Da tua formação, o que você faz hoje, até mesmo contar um pouquinho de como que surgiu a tua oportunidade de trabalhar como CTO na Kiron, fica à vontade. Tudo bem, Marco. Muito obrigado pela oportunidade, né, Marco, poder falar um pouquinho, né, contar a história da gente é sempre legal, né, compartilhar essas experiências, né. Pois bem, eu comecei na carreira, acho que em 2003, entrei em faculdade de ciência da computação, né. Em 2005 eu consegui já estágio no meu antigo emprego, né. Comecei como testador, daí passaram-se anos ali, assumi responsabilidade como desenvolvedores e fui subindo, Marco, ali, né? Sim. Foi um programador, desenvolvedor, no meio do próprio time, acabei naturalmente assim me tornando um líder quando vi estava exercendo funções lá, né, já assim, além do meu trabalho do dia a dia só de desenvolvedor, né? E teve etapas também nessa antiga empresa, o próprio ágil, né, que teve mudanças, que antes era dividido, né, o testador do desenvolvedor, ali era uma confusão aquilo, e com o ágil participei dessa mudança, tenho uma experiência legal com isso, né. Gosto muito desse novo modelo, né, do que o ágil promove, né, a forma de você entregar, trabalhar, entregar resultado, valor, né, para o cliente, né. E agora, por último, né, eu tive a oportunidade de assumir uma empresa, né, a parte técnica dela, né, tá responsável frente a isso, né, e esses são os desafios, assim, que você acha que é uma coisa, que você vai continuar com o trabalhinho normal lá, desenvolvedor, tá aqui, tarefinha, e agora não, né, você, cara, tinha questões, por exemplo, de nuvem ali, Marco, eu tive de aprender a fazer, tem que pôr o negócio no ar, não tem conversa, né, então eu tive de aprender do dia para noite, publicar, disponibilizar a aplicação no ar ali, né. Então, acho que esse é um dos maiores desafios, né? E vai aparecer um problema, né? E tu Sim. tem que se virar, né, mano? Entendi, que legal. E se você puder contar um pouquinho pra gente, tio Léo, então, o que a Kiron faz? Pois bem, a Kiron, ela um dos principais objetivos dela é a gente trabalhar no concessionamento remoto e entregar valores para produtores de florestas, né? Ou até mesmo floresta nativa, né? A questão de preservação, principalmente isso, né? Então, nosso principal insumo são imagens de satélite, né? A gente, através desse insumo, tira informações e entrega para o proprietário dessas florestas, né? A gente tem soluções ali que, desde inteligência de mercado, né, até de preservação, né, para essas florestas, né? Como identificar possíveis roubos, incêndios e tudo mais, né? O que acontece no Brasil, por exemplo, tem áreas aqui, né, que o pessoal reclama que rouba madeira. Eu não sabia disso. Olha só. Então, pense, você tem tua floresta lá, Marco, e
tu não vai todo dia lá no meio do mato, né, e ver se tá lá a floresta, porque ela tá lá, né? E do nada você nota que, sei lá, sumiu 1 hectare lá mais ou menos. O pessoal vai lá à noite com caminhão, com ferramentas, corta a madeira, leva e vai embora o caminhãozinho. Tu não tem como saber isso. E tu não tem quando tu descobre isso, tu não tem mais o que fazer, né? Entendi. Então tem a rastreabilidade disso também, né? Já acaba se perdendo, né? Acaba se Entendi. perdendo, né? Parece super fácil tudo isso. Só que não, né? E é complicado. Então, assim, se você puder contar pra gente, qual que foi os principais desafios que você teve quando você entrou nessa função? Porque pelo que você me contou, você ainda coda, né? Você ainda faz desenvolvimento, ainda desenvolve junto com a equipe, né? Sim, bem menos quando era mais no início, né? Agora a gente tem um time ali, né? Ainda um time pequeno, mas um time muito capaz, né? Mas ainda eu codo mais com referente quando tem algum bug mais específico, alguma situação ali que exige algum estudo, alguma tecnologia a mais ali para a gente estar criando uma solução em conjunto com o time. Sim, Né? entendo. Bem menos. Mas assim, tipo, eu lembro, né, muito dos primórdios ali de como desenvolver um MVP, né, um mínimo produto viável para uma solução tão complexa dessa, né? E dentro dessa época, assim, o que mais que você acha que foi desafiante para você? Foi, assim, digamos, o desafio técnico, o desafio de liderança ou de entender modelo de negócio? Como eu comentei assim, a liderança, Marco, ela para mim sempre foi natural, assim, eu nunca tive que parar, lógico que tu para estudar, fazer mentoria com as pessoas, né, tu acelera teu crescimento com isso, né, mas isso foi sempre tranquilo, assim, né, nunca tive um problema. A parte técnica a gente corre atrás, hoje está muito fácil, né, Sim, tem com certeza. livros na internet, aqui no próprio óleo, né, tem mentores, próprio você, né, Marco, referência, Justo. né, então a gente corre atrás ali e resolve, né. Agora, entender modelo de negócio, e você trabalhar no que precisa ser trabalhado, Sim, para saber que, cara, eu vou desenvolver isso daqui, mas eu quero que amanhã, semana que vem, o cliente esteja usando isso aqui, de certeza. nossa. Esse é o desafio, você priorizar ali, né? Então, Você cara, saber priorizar, né? Criar priorizar, roadmap. Você ter que saber chutar, muitas vezes é um chute, né? O chute pode ser mais aproximado possível, mas acaba sendo um chute para você fazer um orçamento, para você fazer uma proposta para um cliente, né? essa área de estimativas aí eu tento correr, mas é necessário. A partir do momento Sim. que você está na empresa, está vendendo, e se você for desenvolver algo customizado para o cliente, né, tu tem que saber, no mínimo, dizer quanto tempo vai levar e traduzir isso em dinheiro, que é a linguagem do cliente, né? Entendi. Então, hoje para você colocaria que como a gente fez a pergunta ali, então provavelmente, talvez, algumas das principais dificuldades, digamos assim, seria justo dos desafios, né? Não dificuldades, desafios que a gente supera. São justamente essa questão de você ter que, você vai ter que saber, né? Ou vai ter que metrificar ou chutar para uma coisa que você nunca fez, talvez com uma tecnologia nova, né? E, tipo, ainda tem todo o jogo comercial e o business ali envolvido, né? O negócio dentro do projeto, né? Mas legal. Isso é bem interessante, porque muitas vezes a gente tem que desenvolver esse lado, né? Mais de negócio ou mais de produto, que muitas vezes a gente é acostumado a trabalhar na carreira de programador ou de desenvolvedor, né? A gente é mais aquele input, recebe alguma coisa, produz e sai lá o resultado para alguém usar, né? Entendendo isso, né, que hoje na Kiron ali a gente tem vários produtos, um deles está bem mais adiantado, né, tem plataforma, tudo, a gente entrega para o cliente resultado, né, que é o Flarings, mas tem outros ali, né, que a gente executa ele manualmente, então a gente dá suporte internamente via scripts, né, e então, assim, a gente tem que entender até quanto que eu gasto de energia nesse outro aqui, que já está mais avançado, mas o cliente pediu um negocinho lá, a gente vai ver se faz isso, né? Então, assim, boa parte do meu trabalho é deixar claro essas dificuldades, esses Entendo. desafios que tem, né, para o pessoal de mercado ali, tentar valorar em tempo alguma coisa que eu consiga dar, digamos, substância, digamos assim, né, para o pessoal pegar ali e entender que, ó, se nós ir para esse lado, acho que com o que eu tenho de vendas aqui, com negócios para fazer, é melhor nós ir. Vai demorar um pouquinho mais, mas é melhor. Então, vamos. Entendi. Então, a decisão eu tento compartilhar com todos, né, para tomar em conjunto.
Porque se eu errar sozinho, daí eu errei sozinho, né? Então, pelo menos Entendo. vamos compartilhar a decisão aqui, Sim, né? claro. A gente constrói junto, Até se tem errar, mais errou pontos todo de mundo, né? vista, né? Isso Com aí. certeza. Não, e é muito interessante isso que você colocou, que é outra coisa que é uma habilidade que muitas vezes a gente não tem, né? Que é como sair do techniquez, ou como explicar de uma forma mais simplificada, né? O que a gente precisa passar para que os outros entendam, né? Porque, ao meu conhecimento, pelo menos, né? O CTO, ele é, o principal cargo dele é conseguir fazer manter esses pratos rodando, né? Esses pratos girando, que é do business, do negócio, do técnico e da liderança, né? Como que ele consegue entender a estratégia da empresa e transformar aquilo ali em software que entregue valor. E muito legal que você comentou que vocês fazem esse processo de tomar essa decisão em grupo, né? Para entender para que lado que a gente vai dirigir o carro, que é a nossa empresa, né? Isso é muito interessante, achei muito legal isso. E assim, tio Léo, quais foram os momentos decisivos que aconteceu para você se tornar CTO? Você já me falou, assim, de fato, que né, você acabou tendo os cargos de liderança e isso acabou se tornando uma coisa natural para você. Claro que a gente se recicla e tudo mais, com agilidade, ou melhora as nossas habilidades de comunicação e tudo mais. Mas o que, assim, que você pensa, na tua opinião, te levou? Será se foi mais a vontade de empreender ou será se foi mais a vontade de ter um negócio próprio ou não? Eu sempre tive essa ideia de querer evoluir e ser um líder técnico, um CTO, porque hoje a gente vê também, né, muitas pessoas que elas evoluir dentro da sua carreira, mas não necessariamente, né, no mundo da programação, pelo menos, querem ter cargos de carreira, né? Então é muito importante a pessoa ter isso e talvez o teu case possa ser bem legal para a gente ajudar os telespectadores que estão nos vendo, né? Uhum. Olha, Marco, assim, eu nunca almejava me tornar um CTO, né? Uhum, Mas eu sempre tive vontade de empreender, né? De ter um negócio, ter minha liberdade, né? Assim, mas também sempre tive medo, né? uhum, E desde o momento, assim, que eu decidi, cara, eu tô nessa empresa aqui, cheguei num determinado nível aqui e queria trabalhar com tecnologia diferente, outro modelo de negócio, essas coisas. Eu comecei a procurar outras empresas para trabalhar. Só que daí, antes disso, nesse meio tempo que eu estava procurando, eu pensei, não, mas peraí, mas por que eu não posso tentar criar um uhum. negócio aqui, né? Legal. Vamos juntar, a gente vê notícia, o pessoal Uhum. junta um amigo, dois aqui, puxa um negócio Aham. aqui, vamos desenvolver, põe um site no ar lá e tão milionário, né? Isso Aham. é da hora aí, né? Tá, é fácil, né, Marco? Nossa, meu Deus. Então, então eu baixei a cabeça nesse momento e comecei a escrever, programar mesmo lá Uhum. uma solução lá, uma solução assim para a saúde, né? Era uma era meu espaço saúde, né? Olha que legal. Eu lembro desse MVPzão aí. E, e fiz aquilo lá, né? E Uhum. pus o site no ar, eu comentava com um, conversava com o outro, né? E até que cheguei aqui no Orion, Uhum. contigo, né, Marco, através de você. E mostrei o projeto que o pessoal da IDEI me encheram de perguntas, largaram aquele Canva, nossa, aquela coisa lá, tipo, eu como empreendedor Aham. daquele meu nível que era, né? Aham. Nunca tinha visto aquilo lá, não sabia o que era, né? E daí, mas, tô perdido, né? Não tem Uhum. como, né? Daí me explicaram captações, investimentos, como que poderia correr para desenvolver Uhum. a ideia, O né? Os projeto, né? incentivos, as coisas, Uhum. né? Daí, pô, não, legal, né? Daí fui para casa, né? Desanimado, lá, daí larguei aquele MVP lá, disse, não sei, não vai dar, tô muito longe sozinho, né? E Uhum. daí continuei meu trabalho, né? Ah, sim. E foi um dia, foi outro, passou. Nós, acho que continuamos conversando, né, Marco? Não lembro Sim, eu certo, né? lembro. Foi, a gente conversou mais um pouco. Pediu para mim me cadastrar aqui no Oro, deixar o currículo aqui, né? Aham. E passou um tempo, foi outro, acho que 2018 ou 2019, não lembro. O Gil, Uhum. eu acho que ele tava responsável aqui no Oro, não Ainda lembro estava o no cargo, Orion, aham, né? eu lembro do Gil. E daí ele fez a proposta, ó, ô Léo, vamos marcar uma hora para conversar aí. Tem uma ideia aqui, um projeto, estamos precisando tirar do papel, né? Ele já tinha validado uma coisa ou outra ali, né? Sim, eu lembro. E agora é o momento de tirar ela do papel, né? Daí, beleza, vamos marcando, né? Daí ele passou uns 15 dias. Daí o Gil chamou para conversar, apresentou a ideia, né? No monitoramento de florestas ali, né? E aquilo lá me apaixonou, né? O bicho me vendeu a ideia ali, né? Coisa assim. E daí tamo aí, né, Marco? Eu fiquei um bom período ali
cerca de 19, 20, 21, até 22, acho. Até 21, trabalhando, tinha dois trabalhos, né? O antigo trabalho e a responsabilidade na Sim. Kiron ali, né? Puxadaço. Daí ali à noite era o que eu tinha de tempo ali, Uhum. deles desenvolver, né, para fechar o MVP ou rodar alguma coisa ali para ter as entregas, né, Uhum. aquelas imagens, tudo, né? A gente começava aí. Criamos um MVP, o Gil conseguiu vender lá, foi o primeiro cliente. O produto era ainda de sanidade, né, sanidade florestal, né? Identificava as áreas da floresta lá com menos vigor, nos pinheiros. Uhum. Né? Então aquilo foi. E daí foi ganhando corpo a partir daquilo, né? Daí a gente contratou acho que o Luiz ali, né? E foi indo. Nossa, o Luiz ainda era estagiário. Eu lembro do Luiz estagiário. Meu Deus. E hoje tá virado num programador, né? Hoje o bicho é fera ali, né? Ele já indo na questão de comunicação, né? De negócio, assim. Ele é um cara ali que ele tá terminando o curso dele de ciência de computação, né? Então ele tem em paralelo uma faculdade de engenharia florestal ali, né? Olha só. Como ele tá em contato com o time de engenheiros Sim, ali, entendi. né? E faz muito essa ponte, né? Então é um cara assim fantástico, né? Que eu acho que isso traz pra gente, né? Entrando já nas perguntas relacionadas a desafios, né? Isso, na minha concepção, traz muito o desafio que você tem de entender a regra de negócio também, né? Eu me recordo que quando eu comecei a estudar ciência da computação, também uma das coisas que me fez ir para esse lado é que eu poderia ser um médico sem ser médico, eu poderia ser um engenheiro florestal sem cursar em engenharia florestal ou no CAV. Então é muito interessante isso, né? Mas provavelmente isso também deve te consumir um tempo para você entender e fazer esse estudo desses requisitos, né? Esses levantamentos de informações, né? Sim, primeiro momento a gente tem que... Se bem que daí a gente tem o professor Marcos Timaus, que é Sim. um dos outros sócios, né? Uhum. Ele, quando traz as coisas novas pra gente, ele dá uma aula ali, né? Então, ele já ajuda nisso. então essa aula dele ali, que ele fala ali, 1 hora, por exemplo, a gente tem trabalho ali para 6 meses, né? Então, com bom. bastante conteúdo, assim, né? E pra gente estar desenvolvendo e pôr na plataforma, digamos assim, os próprios scripts para rodar as entregas manuais ali, são bem pesados, né? Então, a gente tem essa característica, né? Mas acho que entender o outro lado, como você falou ali, Marco, eu posso ser um engenheiro florestal, né? Um médico, entender o que o cara faz lá, a gente tem que entender na essência, né? Porque eu tenho que tirar o máximo daquilo, o máximo de valor, e pôr com o mínimo de código possível, pôr em produção aquilo lá. Ah, né? olha só que louco então, isso, né? aí que é o desafio, né? É o desafio, né? E a mágica acontecer. E assim, tio Léo, de modo geral, como que você lida com a pressão e as expectativas que você falou ali, que vocês já fazem todo um processo, né? De compartilhar a decisão para que se der problema, né? Não ser só o culpado. Mas, assim, de modo geral, isso provavelmente deve ter tido muita pressão, né? Ainda mais quando você estava ali trabalhando em 2 empregos. Eu também, quando fiz essa virada de carreira também, de sair de alguém que trabalhava numa empresa e ir para trabalhar como empreendedor, né? Que a gente também tem muitas vezes a gente, como piada tecnologia, né? A gente acha que é só ir lá e desenvolver e acabou, né? E já vai sair vendendo por conta própria o sistema, né? Não pensa que tem suporte, modelo de negócio, como você falou, Canvas, matriz SWOT, precificação, parte legal, parte comercial, né? Então, que pelo menos para mim, eu considero que o software acaba sendo só 30% do produto. E a gente fica mais pirado ainda porque muitas vezes as pessoas dizem assim, né? Tipo, não desenvolva, você não pode desenvolver. E a gente sai coçando o dedo, né? Demora para entender isso, mano. Demora, né? Então, pessoal, acho que uma das reais missões do CTO é justamente isso, é justamente entender que muitas vezes ele não vai desenvolver ou vai ter que achar soluções prontas para quando está, principalmente no começo da startup, né? Mas essa questão da pressão, assim, e as expectativas, como é que você trabalha isso? Bom, a pressão, assim, Marco, eu dizer que para mim eu continuo meu trabalho, né? Eu sou bem centrado assim no que tem que fazer, né? Se a gente definir que aquilo que tem que ser feito, vamos fazer aquilo lá e, né? Tem que fazer, né?
Agora, que impressão assim naquilo mesmo, acho que foi a primeira entrega do Flares, a primeira que a gente foi vendido o produto. Ah, que Já legal. não tinha ainda, a gente não fazia as previsões para os 10 dias ali, né? Então, a primeira vez que a gente precisou rodar isso e foi vendido, já tinha uma data lá e era apurada, sabe? Essa data Nossa, era. imagina. Também a gente falou, ó, vamos fazer. E daí eu ainda me lembro que tinha um feriado, acho que na quinta ou na sexta, e a entrega era na segunda-feira, né? Daí eu Nossa. passei direto com o Direto, Luiz trabalhando. ali, trabalhando, incomodando o homem. Até no domingo à noite lá, eu acho que incomodei o homem ali, né? Então, e a gente conseguiu ter rodando lá, né? Foi a primeira vez que rodou o Flares, com a previsão dos Olha 10 só, dias de que forma legal. automatizada ali, né? Então, aquilo lá uma dos cenários assim, que depois disso foi tranquilo, né? Mas sob pressão, eu tenho uma história assim que onde eu aprendi na marra a criar um pouco de desenvoltura, moço. Sim, Pra gente compartilhar. Que legal, isso é importante. Um emprego antigo, né? Eu trabalhava com a parte de impressão, né? No antigo emprego lá de gestão de impressão, né? E nossa solução, ela estava sendo instalada num banco, né? Em São Paulo. E a gente usava o IS ainda. Nossa! O IS. Era um Windows 2012, acho, clusterizado ainda, né? E o IS para clusterizar, né? Quem já lidou com isso sabe que não é tão simples. Tinha uns scripts para rodar lá e não era uma coisa legal. Imagino. E as impressoras se comunicavam com esse servidor, né, no IS ali, para mandar as impressões lá, né? E a gente mandava para o spool do Windows ali, né? E do nada essa máquina, através do IS ali, começava a congelar, travava lá uma vez por dia ali, mais ou menos. Né? E daí a primeira coisa que o desenvolvedor faz é arrumar trace na solução, troca o executável lá, fica guardando, vê de novo, e foi, e nós não achávamos problema nenhum na nossa solução, começamos a questionar o ambiente do cliente, né? Mas aí tem um banco, tem uma infra ferrada, né? Imagine toda, né? Lá, né? Nossa, toda a burocracia, né? Aí veio um probleminha que veio pelo suporte normal, pra gente resolver lá, vai escalando, né? Porque não vai ter solução, o cliente, né, normal, né, com razão, vai reclamando, até que chegou no chefão ali da empresa, né? E daí alguém vai ter que ir pra lá. E daí eu disse, não, mas eu não vou, não quero ir, porque, cara, o que eu vou fazer lá? É a mesma coisa que isso aqui, não tenho, né? E aí foi, passou um tempo lá e vamos, daí fui, mandaram pra lá. Aí cheguei lá na mesa, assim, pra reunião com o pessoal. Cara, assim, eu bem novão ainda naquela época, acho que devia ser o quê? 2014 ali, né? 2012, 13, um perdidaço assim no mundo, né? Aí cheguei naquela sala de reunião, assim, tipo, mais ou menos como tá aqui, né? Tinha um quadro aqui do lado, daí tinha um DBA lá, um cara de banco de dados lá, Microsoft certificado. Tinha um cara que cuidava só de aplicações do Windows referente a IS, tinha outro cara só para Windows, tinha um cara para redes. Tinha, cara, assim, tipo, cada cara era divididinho, um especialista para aquilo lá. Certinho para cada quadradinho. E eu ali, né, entendia toda obra. Um pouquinho de cada mundo ali, né? Daí, então, tá, vamos entender o que a solução faz, né? Daí comecei a desenhar, explicava para eles, respondia as perguntas. O cara de banco questionava, tá, mas o que tu faz aqui, né? O IS, aquele outro, né? E daí eles foram vendo, né, e assim, e eu falava, cara, pode ter problema na nossa aplicação, tem, mas assim, eu não consegui encontrar, cada linha que está acontecendo aqui, eu estou logando, está acontecendo lá, não está dando, né? Até aqueles log, o dump de memória do Windows, a gente chegou a analisar aqui, né? Então foi bem a fundo, né? E até que, cara, não pode ser, na aplicação pode, mas eu tenho essa aplicação rodando em outros ambientes, né? Então, assim, eu queria muito descobrir o problema na nossa aplicação, que eu vou lá e corrijo, tá resolvido, cara. E daí acabou esse rolo, né? Mas agora o problema de ambiente eu não vou conseguir, talvez, vocês estão me entendendo aqui, né? E daí fui convencendo um a um naquela mesa lá, né? E daí o cara de Windows, a gente pode testar, montar outro ambiente, então, para criar, né? E daí eles saíram daquele ambiente clusterizado, né? Não clusterizaram mais o IS ali, e daí instalaram muito e funcionou, resolveu, né? Mas assim, a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Ou ouvir os caras, que eles têm razão, porque compraram o negócio não tá funcionando, então, cara, é sério isso, né? Então, assim, vai conversando com eles, assim, eles vão entendendo. Eles também entendem o teu lado, porque da mesma forma, eles são os caras técnicos que, no fundo, estão ali para querer resolver, né? Então, só conversar. São programador também. E ali é um jogo de cintura, né? Tu vai conversando com eles, os caras... E
fiquei amigo de todos eles lá, né? Entendi. Não, muito bom. Isso é bem importante mesmo. Saber se expressar, né? Não é mais aquela piada que, pelo menos, eu ouvia na faculdade, de que muitos de vocês que são novos não vão ouvir, ou não conhecem, que é aquela, né, que tranca a porta e só passa a pizza por baixo da porta pro programador e deixa ele fechado lá. Isso não existe mais, né? Década de 80, hein? Isso. Nossa. 80, 90, né? Era muita piadinha isso que os professores faziam, né? E assim, tio Léo, em relação a... Eu acho, para mim, pelo menos, isso é um grande desafio. E eu já sofri muito com a ideia de querer aplicar novas tecnologias, né? Dentro de um projeto que está nascendo. Como é que você trabalhou isso na Kiron? Como é que foi? Você quis pegar o que está na hype, né? Aquilo que, saiu um framework novo, agora eu vou usar só porque é legal? Ou como que você faz essa gestão, assim, de entre manter o que tá na hype e o que você já conhece e manter ao mesmo tempo atualizado, sempre para que não tenha um débito técnico muito grande depois? Eu tenho, assim, digamos... Hoje a gente trabalha com C# ali, Python e o Angular, né, para o front, né? O Angular eu confesso que eu tento deixar atualizado lá, Sim. porque sai todo dia, tem uma versão nova, todo mundo odeia mas isso. Assim, já estamos ficando para trás, né? Mas back-end, no C# até... Agora a gente está no 6 ali, é o último que saiu, o latest, né? Mas eu procuro, assim, pelo menos a versão tá atualizando certinho ali, né? Mas entrar adotar novas tecnologias, eu sou um pouco conservador, assim, né? Entendi. Se eu entendo da minha tecnologia aqui, né, o meu C# que eu domino lá, meu feijão com arroz, e eu conseguir resolver o problema, eu vou por ele, né? Mas eu sei que precisa, Marco, novas tecnologias, né? Tem a IA, por exemplo, né? Dos nossos soluções ali na Kiron, né, é fazer o mapeamento do uso e cobertura de solo, né? E isso a IA pode ajudar muito a gente nas imagens. Nossa, imagina, ali, né? Tá doido? Hoje a gente usa uma classificação semi-supervisionada, né? Ainda tem um trabalho manual ali que exige um pouco, né? E isso a gente precisa mudar. Eu preciso dar escala para isso lá também, né? Entendi. Então, só que é complicado. Eu fazer essa virada de chave, eu tenho que parar tudo que a gente está fazendo hoje para estudar um negócio ali que não é simples. O negócio de esses algoritmos que tem ali hoje, precisa de uma bagagem, né? Ou contratar um técnico já, um especialista ali já para isso, que também é muito caro, né? Para entender do nosso negócio e tá fazendo isso, né? Em um espaço curto de tempo, né? Mas é complicado, né? O que eu procuro fazer assim, Marco? Até ando procrastinando, né? Confesso, mas a gente vai fazer, né? Determinar um problema, deixar claro um problema lá e tirar pelo menos 1 hora por dia para fazer o planejamento com pessoas-chaves ali que vão ajudar em criar isso, né? E separar algumas horas durante os planejamentos da semana ali para estar atuando nisso, né? Um negócio meio sem compromisso, mais baixo assim, que a partir do momento que ele começar a ganhar força, a gente vê que tá lá a luz no fim do túnel, a gente dá um gás nele ali pra gente adotar essa nova metodologia. Entendi. Né? Interessante. Começa fazendo ali um laboratório mais tranquilo, uma coisa mais leve, e daí depois, quando começa a entender se vai dar certo ou não, começa a dar mais prioridade e aplicar mais o time ali, né? Não, bem interessante isso mesmo. Exatamente. E assim, a gente entrando um pouco agora no tópico da gestão da equipe, como é que você trabalha essa questão de gestão de equipe, do time? Como que funciona isso no teu ponto de vista? Como que o CTO... Porque tem muitos CTOs que eles são ótimos CTOs técnicos, mas não conseguem, e tá tudo bem isso, né? Não conseguem ser ótimos líderes, né? Ou gestores de pessoas. Porque no final do dia todos somos pessoas, né? Senão o IA já estaria programando pra gente aí tudo. Mas olha, Marco, assim, o que eu posso dizer? A parte de gestão mesmo, de pessoas ali, eu não sou um cara muito bom assim pra isso, né? Entendo. Então, eu me amparo nos demais colegas ali, né? Tem hoje, né, para diante de tal situação, saber como responder da melhor forma, né? Entendi. Então, a liderança que eu exerço, assim, sempre leva ela com mais lado técnico, Lado técnico, sempre legal. voltando a resultados. Tipo, o entendi. que aconteceu aqui, o que a gente pode fazer aqui de diferente, né? Para estar trabalhando diferente, né? Para chegar no resultado, né? O que está te incomodando, Marco? Chega na pergunta, cara, o que houve lá que na reunião eu vi que talvez tu não tenha gostado daquela nossa decisão, o que dá pra gente mudar, né? Nesse sentido. Mas eu sempre acabo levando com viés técnico. Entendi, né? Então, faz a gestão mais técnica dos stakeholders ali, de todos os envolvidos.
acabo levando para o meu terreno ali, onde eu me sinto mais entendi. confortável, né? Justo. Agora, se for levar para o psicológico e entender, né, as coisas ali, né, aí me falta argumento ali, né, não Entendi. vou Daí você conseguir. já puxa alguém para te ajudar. Isso, né? Mas é isso que a gente vê que o pessoal faz, né? Também quando tem essa questão de, às vezes, não tem tanto um trato ou não puxa tanto para a parte mais pessoal ou mais de habilidades comportamentais, né? As famosas Uhum. soft skills, busca e procura a gestão de pessoas ou Isso. uma agile coach ou muitas vezes até mesmo o Scrum Master, né, do Uhum. time. Isso é bem interessante, que legal. Mas achei muito bom essa dica. Então vocês estão vendo aí, né, uma dica de às vezes a gente trazer para o racional tudo que é relacionado à tech, porque também isso deixa os programadores bem bravos, né? Mas é trazer mais a parte de questão de habilidades comportamentais, soft skills, caso você não tenha. E muitas vezes tem pessoas, CTOs que não querem desenvolver, tem alguns que querem, também tá tudo bem. É trazer para alguém que possa te auxiliar, né? Mas que bom. A gente já está aí quase já chegando no final da nosso primeiro episódio, né? Que foi com o tio Léo. A gente ainda tem mais algumas perguntinhas aqui para a gente fazer do nosso roteiro que a gente separou com coisas que a gente acha bem pertinente, né? Antes de fazer a pergunta final que eu te contei que a gente vai ter aí. E o que eu gostaria de perguntar um pouquinho para você, tio Léo, agora é relacionado justamente à cultura empresarial. A cultura empresarial, a cultura organizacional, acho que seria melhor dizendo, né? Na tua visão, qual que é a importância da cultura da empresa ou da cultura organizacional na tecnologia, no que você faz? Boa pergunta, Marco. Bem complexa, né? Sim, de fato. Tudo bem, Marco. Assim, primeiro, eu acho que falar que ser transparente, né? Tem que estar repetindo, né? Isso é o básico, né? Eu falei assim, né, Marco? Assim, toda decisão, todo negócio que a gente vai, todo código que a gente vai trabalhar ali, desenvolver, né? Ele tem que ter um propósito ali, né? Tu tem que saber, estou fazendo isso aqui para resolver um negócio lá que vai ser usado mais na frente, né? Então, acho que esses alinhamentos, o ambiente tem que promover isso, né? Entendi, legal. Tem que compartilhar a decisão, todos ali tem que contribuir de alguma forma, né? Porque se em dado momento aquela decisão não foi a melhor, todos vão compactuar daquilo ali, vão tentar pôr uma solução, uma resolução, entender o problema ali, né? E daí propor uma nova solução ali em conjunto, né? Legal. E isso, para você resolver problemas, é fantástico, né? Entendi. Isso, assim, na minha opinião, é meio que democratizar isso. Sim. Não é bem democratizar, né? Perfeito, porque todos participam, né? E você, às vezes, tem um conhecimento um pouco maior daquela tecnologia, ou daquele problema, um entendimento, ou experiências passadas, você consegue influenciar essa decisão, né? Mas e traz todo mundo para a mesma página, atualiza eles sobre esse conhecimento, né? Então, assim, você toma em conjunto essa decisão, né? Eu acho que é o principal, né? A ideia, a transparência vem com isso, a confiança tá junto ali, né? Então, a base da pirâmide de Maslow ali, você constrói assim com isso. Sim, concordo. Ali, né? Plenamente. Isso, né? Como você falou, além de democratizar, ainda cria o senso de pertencimento, né? E como você falou, faz que além de todos estejam na mesma página, em vez de as pessoas ficarem procurando apontar dedos, né? De fato, elas busquem resolver primeiro, né? E depois entender o que deu de errado para corrigir, né? Muito legal. Você meio que acabou já respondendo isso também, né? Como que você construiu e mantém essa cultura organizacional. Então, eu acho que eu, pelo menos, entendi que a gente pode frisar 2 pontos do que tu faz, né? Que o primeiro deles é justamente essa democratização e essa construção em conjunto, tal como também a questão de trazer toda a parte, digamos assim, que seja do domínio técnico para o racional, para o lógico, para entender, né, por que a pessoa não gostou, entender os prós, entender os contras e criar um entendimento comum, né, entre as pessoas ali, né? Explicar que às vezes a pessoa tem razão naquele argumento dela, mas no momento a gente não vai poder seguir por aquele caminho, né? Deixar claro o porquê disso, né? Sim. Porque senão assim, cara, eu falei lá aquela vez, deu problema de novo e
você não faz o que eu peço, cara. Tá ali a solução, já dei ela, né? E a pessoa vai se irritando com aquilo, vai criando um ambiente pesado ali, Sim. por causa... É só você explicar isso, né? É muito simples, né? É. Explicar isso, né? Mas deixa claro para a pessoa. Então, compartilha disso. Legal. Muito bom. E a gente está, então, entrando em alguns itens legais, né? 2 itens para a gente quase finalizar já, que é o quê? Como que funciona na tua visão, qual que é o papel, né? A gente entra num tema de colaboração entre os departamentos. Como que funciona essa colaboração, primeiramente, do teu ponto de vista, que o CTO tem que ter, qual que é a importância disso, e como que vocês trabalham? Você já deu uma palhinha ali pra gente, mas como que vocês trabalham isso dentro da Kiron também? Tá. Hoje eu vou falar um pouquinho como funciona ali, como a gente pega novas demandas ali e prioriza, né? A gente tem 2 Kanbans lá, Marco. Um no sentido de novas features para o produto, novas features, e outro também que entram as demandas do cliente, né? Os que utilizam a nossa plataforma já pronta. Sim. Ou já tem o processo para fazer manual lá dentro. Ah, né? Legal. Então, o que tem produto de prateleira, digamos assim, o que tem que ser criado ali, né? Então, como a gente é pequeno ali, a gente tá nos 2 mundos ali, né? Nesses 2 boards, principalmente, né? Então, o time de produção, que é esse time que entrega essas demandas de prateleira, digamos assim, ele demanda a gente quando precisa de ajuda para escalar ou fazer um processo manual lá, né? Que eles vão fazendo, eles usam muitas ferramentas como ArcGIS, QGIS ali, sim, né? E para facilitar o trabalho deles, a gente vai criando scripts para fazer várias operações em lotes, que se fosse fazer manual para áreas grandes, né, demoraria, né? Lógico. Sim. Então, eles demandam a gente, né? Isso, a gente tem nossas reuniões diárias, né? A gente fica evidente essa demanda deles, né? E da mesma forma, quando a gente termina isso, a gente envolve para eles. Cara, precisamos testar isso daqui. Você tem um tempinho para validar, né? Ou venha cá me ensinar como que eu arrumo os inputs, né? Que às vezes é uma cadeia mais longa. E a gente trabalha gerando índice de imagens e o pessoal nem todo tem o domínio de tudo ali, né? Sim. Então, traz junto o pessoal para trabalhar em conjunto, né? Então, no final das contas, a gente é o único time ali que, se o time de produção se sobrecarregou para fazer uma entrega na demanda manual, nós conseguimos auxiliar eles lá, né? E da mesma forma, eles nos auxiliam com a inteligência deles lá, né? E fazendo validação dos nossos produtos, encontrando falhas ali também, né? Entendi. Esses 2... Então são essas 2 formas de trabalhar nessa parte. Legal, entendi. E daí, sobre o que trabalhar, a gente prioriza em contexto, né? Lógico, levando em conjunto a demanda de mercado, né? O que está pagando a conta, né? Sim, o que paga os boletos, né? O que paga os boletos, né? A gente faz isso dentro. Entendi, legal. Isso é bem interessante, que eu faço uma coisa muito parecida dentro da YouDeserve também, como... Lá eu sou meio que um C asterisco, né? CO, CTO, CMO, mas tudo bem. A gente também trabalha com essa ideia de dar prioridade para o que está alinhado com a estratégia comercial da empresa, a estratégia, digamos assim, de mercado, o que as pessoas mais usam, né? E a gente também trabalha com essa questão da priorização de tempo, né? Nas sprints ali, de ter também um tempinho para trabalhar novas funcionalidades que a gente conclui que elas são reutilizáveis, né, para que o sistema não vire um Frankenstein, já que nós estamos numa startup, nós não podemos esquecer, né, que uma startup tem que ser repetível e escalável, senão vira um Frankensteinzinho. E também a gente trabalha com essa questão de manutenção ali, conforme a prioridade do bug também, né, ou de funcionalidades que a gente vê que pode melhorar com os clientes, né. Não, bem legal, bem interessante. E eu acho que essa parte, né, a colaboração com os outros departamentos é o quê? É justamente uma coisa que nos falta muito traquejo quando a gente começa uma startup. E isso é o que eu acho que a gente mais tem que aprender, né? Eu, pelo menos, é o que eu mais sofria. Primeiro de tudo, que eu queria fazer tudo perfeito. Não existe perfeição, né? Meu lema hoje é feito melhor que perfeito. Isso aí, né? E também a gente tinha muito essa questão de, como você falou, não saber, às vezes, de como se comunicar com os outros departamentos, ou até mesmo entender o que ele queria, né? Claro que com isso o tempo vai evoluindo, porque o CEO também tem que conhecer, ele às vezes não conhece. Vocês tinham, ao mesmo tempo, uma sorte que já tinha o professor Chimowski, né, como digamos assim, um chefe research, né?
Officer. E ele ajudava muito nisso, mas eu concordo. Era bem complexo uma coisa para a gente trabalhar. Então, fica uma dica para você aí também que está começando a querer se envolver como CTO, ou como eu e o tio Léo caiu de paraquedas num projeto e você achava antes que era, né, tio Léo, só fazer um software e já ia se vender automaticamente. Não é bem assim o rolê, tá? Então, tem que trabalhar muito a comunicação, porque cara, você quebra ou não uma startup, gasta ou não 100, 200, 300 mil reais por ego e vaidade, às vezes, como um CTO, porque não cuida não pensa nesse detalhe, né? Um desafio assim, eu preciso ser rápido na minha entrega ali, repetível, né, escalável, como você falou, mas não posso demorar ela e usar uma bazuca, né, para matar uma formiguinha, mas eu tenho que, essa minha arma de hoje, ela tem que virar uma bazuca, permitir ela evoluir, para chegar... Isso é outra, foi tem que pensar... uma observação muito grande, esses trade-offs, né, esses prós e contras que são complexos, né? Isso aí. E eu nunca me esqueço, você falando agora, eu nunca me esqueço de uma palestra que eu vi no TDC, nossa, lá nas antigas mesmo, que era foi na época do Meu Achado, ou Melhor Achado, que foi vendido foi comprado pelo Mercado Livre depois, lá de Floripa. Que ele falava justamente, ele mostrava sobre o que você poderia, digamos assim, como CTO, descartar, ou o que você teria que fazer que não seria fácil descartar, né? Eu nunca me esqueço, mas ele falava muito sobre tecnologia, qual tecnologia que você usa é muito importante, base de dados e talvez padrões de projetos, né? Isso acho que teria que ser o que você mais teria que cuidar, na minha opinião. Até se vocês... Pode falar, Tila. Padrões de projeto, banco de dados e as tecnologias, eu acho que a gente consegue manter sempre ali, né, essa regra. Né? Ela já foi construída evolutiva, né? Sim. Então, é bem nessa linha. Eu participei, Marco, acho que ano passado, na mentoria no Sebrae, onde havia outras empresas, né, outros CTOs, e uma dessas outras empresas, todo o site estava feito como é que é o WordPress, WordPress, WP, lá, nossa. o WP, né? Em PHPzão. E tinha muita coisa, cara, muita coisa no site dos caras. Os caras estavam crescendo e não conseguiam mais fazer aquilo. Então, cara, aquilo lá tinha que... O cara chegava desesperado, falando, cara, vou ter que jogar fora isso daqui e começar de novo. Porque não pensou, né? Então, e eles não tinham pessoas de tecnologia no início, né? Então, eles foram fazendo, Foi literalmente fazendo puxadinho. Só que chegou um momento que agora ele não dá mais. Sim, né? Então, tem que jogar fora e começar do zero. Esse problema, pelo menos esse Marco, eu quero olhar para trás e dizer que não deixei esse problema como legado, né? Tem um milhão de outros, mas esse não. Esse é um legado que não é culpa minha, né? Os outros a gente não sabe, mas esse não é. Não, muito bom, isso é muito importante mesmo. E assim, tio Léo, o que você, assim, pra gente, né, já ir pro caminho agora, tem mais uns 20 minutinhos de roteiro nosso aqui, o que você colocaria de tendências futuras, assim, que você acha que tendências tecnológicas que vão moldar a carreira do CTO, a tua concepção? Não tem como não falar no IA, né? Mas também não sei exatamente, assim, em que ponto que ela vai, né, facilitar, com certeza, né? Hoje, por exemplo, já tem aplicativos ali, né? Que você põe uma página web ali, ela te entrega o HTML, CSS, tudo pronto ali, né? Então eu vejo assim, que, cara, é complicado assim tu imaginar isso pro futuro, né? Que nem não existia um DevOps, né? Tem agora um especialista nisso que para mim, na minha cabeça, mais conservador, assim, não faz sentido. Porque, na verdade, para mim, eu sempre fui muito dos fundamentos, assim, né? Que lá, na verdade, são redes, máquinas que estão lá e recursos que tu vai alocando, né? E ter um especialista só para isso, assim, eu acho que isso é responsabilidade do desenvolvedor, né? E agora tá separando, talvez tenha que separar, não sei. Mas, enfim, eu não consigo ter uma resposta assim, Marco. Né? A gente para pensar o que vai ser, mas
Você com certeza vai ser mais tumultuado do que é hoje, porque mais Sim. coisas vão Mais vir, coisas pra gente se mais preocupar, né? problemas teremos, né? Mais formas de você resolver o mesmo Sim. problema. Então, assim, uma coisa assim que eu faço é ler bastante sobre tecnologias, sobre o que existe, né? Aprender sobre elas o mínimo possível e deixar guardado essa ferramenta na caixa lá, né? Sim. E quando eu vejo que tem um problema ali, opa, tem essa ferramenta aqui, né? Então vamos estudar ela agora, aprender um pouquinho mais ali e tentar ver se consegue resolver por ela ali, né? Entendi. Mas saber que existe só, né? Sim, ter o conhecimento. Mas essa é uma boa para quem insistiu, porque muitas vezes a gente se pergunta se vai, ou quando a gente quer ser um programador, né, seja back-end, front-end ou full stack, embora muitos não gostem, né, os mais nativos, digamos assim, de full stack, embora eu goste, porque eu acho que eu sou nativo, eu sou full stack, você também é. A gente tem muito essa questão mesmo de até que ponto a gente tem que ter a carreira em T, né, com um grande conhecimento vertical, mas também um grande conhecimento horizontalizado. O CTO, na minha concepção, ele tem que ter ele tem que saber falar de tudo um pouco, porque senão ele pode ser, desculpe a expressão, passado para trás, ou ser convencido aquilo que é legal, porque muitas vezes alguém quer usar aquilo e pode ser prejudicial, né, no futuro. Mas isso também, a maioria das pessoas que chegam nesse cargo acaba tendo toda a senioridade, toda a experiência, né? Tu tem um exemplo sobre isso, Marco? Como a gente trabalha com eventos ali, né? Então, combinou que tinha um objeto lá que ia ser atualizado em paralelo, né? 2 eventos ali. E ainda não tem um lock distribuído no sistema, né? E nem quero ter por enquanto, né? Sim. Daí a solução que eu conhecia lá, cara, vamos ter que criar o lock distribuído, né, fora do contexto aqui para travar isso aqui, processar um evento, processo primeiro, depois o outro fica na fila esperando, né. Mas, cara, eu não vou subir aqui o banco aquele, O Redis? o Redis, não, cara, não vou querer subir uma instância de Redis aqui só para fazer isso, né. E daí comecei a pesquisar o que tinha, né, e achei lá, a gente já usa o Postgres, né. Então, achei lá um meio do banco, ele mesmo controla. Ele cria uma chave lá, eu levo ela pro código e depois desabilito ela lá assim, e aquilo resolveu, sabe? Eu fiquei muito feliz com aquela solução, porque foi uma solução barata, né? E se depois no futuro crescer eu precisar mesmo de um Redis, até por outros motivos de cache, da aplicação e tudo, né? Que aí sim, né? Mas assim, claro, consegui resolver ali, fiquei muito feliz com aquela solução. Foi rápido, simples ali, né? Em 2 dias ali a gente estava em produção, rodando a solução, né? Então, acho que é isso, né? Tu tem que conhecer das ferramentas também, tudo, né? Sim, acho importante. E fica um aviso aqui para quem quer usar muito a IA para gerar códigos, né? Cuidado. Eu não sei se vocês viram, tio Léo, mas teve uma notícia que uma empresa grande que fabrica TVs, que eu não posso dizer o nome, ela liberou o ChatGPT para os seus colaboradores e eles jogaram todos os códigos proprietários dentro do ChatGPT. E isso acabou vazando toda a propriedade intelectual deles, tá aberto agora para OpenAI. Né? E agora eles estão tendo uma briga bem grande para entender o que eles podem fazer. Então, tome cuidado com o código que a IA gera para você, que é bom, mas tem que ter cuidado, né? Pense muito bem antes disso. Legal. Então, tio Léo, para a gente chegar nos finaleiras do nosso papo de hoje, que para mim está sendo bem legal, assim, quais são os principais aprendizados que você acumulou ao longo da carreira? A gente estava falando um pouco isso já, mas que você acha que também poderia gerar conselhos que você pudesse dar para as pessoas, para quem almeja ser um líder de tecnologia, não necessariamente ser um CTO ou ser um CTO. Ou caiu de paraquedas como eu e você nesse rolê aí, e agora vai ter que ser um CTO de uma startup, do zero. Acho que eu posso dizer assim, Marco, que programador, né, desenvolvedor, no geral, ele é um pouco teimoso ali, né? Principalmente quando você está começando ali, quando você começa a entender as coisas e acha que, cara, agora tô grandão, tô resolvendo tudo, né? Você, raramente, assim, tu tá fazendo teu negócio, tu vai chegar no resultado ali, mas tu não para pensar se tem outra solução daquilo, né? E às vezes tu tá num convívio com outras pessoas e certeza absoluta, o cara do teu lado aqui,
pode ter menos tempo lá, ele vai ter uma solução melhor que a tua ali. Um conselho para te dar ali que Sim. você vai ser mais rápido, né, mais eficiente ali, né? Então, assim, ouça, estejam abertos, assim, a essas mentorias, né, principalmente, né? Eu demorei, assim, Marco, eu fui bem teimoso, eu sou aquele cara ruim de lida, assim, né, Marco? Então, quando eu vi isso e vi o crescimento que eu tinha, eu comecei a mudar, né? Outra coisa, assim, né, que eu demorei para entender, junto com isso, né? Até que se prove o contrário, né, o meu código tem bug. Então, assim, Concordo a única contigo. forma de você não Humildade produzir no bug bug. é você não programando. Verdade. Então, assim, cara, vai ter bug no teu negócio, você vai ter que voltar, vai ter que entender, vai ter que conversar com o cliente, com o suporte, seja lá com quem for, mas, cara, tem erro, assuma isso. Não, é verdade. E não é feio. Quanto antes você assumir isso e resolver, melhor é o negócio. Isso é verdade. Então, assim, e isso vai te trazer crescimento, porque você, né? Então, não é a culpa do usuário, né? Como falo, infelizmente, né? Tem. Tem também, mas seja humilde, né? Seja humilde, né? E a gente, quando programa, né, já é conhecido que a gente consegue só cobrir até 10% de bugs em teste, né? Fale isso. Então, meu Deus, socorro. E, tio Léo, pra gente encerrar, então, né, já estamos indo nos finalmente do nosso programa de hoje, nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada, que é o quê? Aquela pergunta cabrosa que eu fiz lá. Qual será, para você, qual é a real missão de um CTO? Marco. Real missão do CTO. Bom, esse cara é o cara assim, que tem que traduzir, andar nos mundos dos negócios. Olha que legal. No mundo do negócio e traduzir isso para escala de um produto. Né? Legal. Nossa. Isso em qualquer área. Não, sabe, hoje não existe como... Cara, até pode existir, mas eu não paro para estar pesquisando, né, nessa área. Produtos que sem tecnologia escalem, né? Sim. Então, hoje, tudo tem uma tecnologia no meio ali, você precisa ter esse cara que traduz ali, né? E eu procuro fazer esse papel, né? Então, não precisa entender de vendas, mas tu tem que entender do negócio ali, do teu cliente, como que ele faz a compra, como que ele consome aquele dado, para quem como que ele vai utilizar aquilo lá, para você desenhar isso na tua aplicação, desenvolver e atingir o objetivo e satisfação do cliente, né? Então, isso, se tu conseguir fazer isso de alguma forma, tu tá entregando valor para o cliente, que legal. O job to be done dele, tu tá, né? Então, eu acho que é isso, né, Marco? Sendo bem resumido, né? Acho que o principal ponto, Marco. É esse. Não, gostei. Parabéns. Acho que foi uma resposta bem válida e bem também compactuante com o que eu penso. Legal. Tá? Não, eu gostei muito disso. Então, tio Léo, eu quero te agradecer imensamente por ter compartilhado um pouco da sua experiência conosco. Te dar os parabéns por ter se tornado esse CTO tão responsável que porque para estar operacionalizando com uma startup que hoje é case aqui na nossa região, que já recebeu um investimento, que está operacionando em vários países, né? Que trabalha com um negócio tão importante, que tem um produto que entrega tanto valor, mas que é tão difícil de desenvolver, né? Que é bem complexo, né? Penso eu que ele seja, e desde pegar e converter aquilo que o professor Szymanski faz lá na academia para um código que seja ali de produção, seja de prateleira ou de SaaS, não importa, é um desafio muito grande, tá? E a gente também incentiva, né, pede que se os nossos ouvintes, eles deixem nas redes sociais, seja no Spotify, no YouTube, ou até mesmo no nosso canal, deixem as perguntas que tiverem para o Leonardo, que a gente vai passar para o Léo. E também, se ele permitir, a gente ver alguma coisa importante, a gente pode passar para você, para a gente responder e tudo mais, tá? E eu também quero fazer um agradecimento imenso a você, ouvinte, que a ideia desse podcast, né, tio Léo? E a gente vinha aqui trazer as nossas experiências de você e das outras pessoas que estão vindo aqui, justamente para a gente não passar, para que vocês não passem esses perrengues que a gente já passou, né? E muito obrigado, a gente pede que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho, salve para assistir ao nosso primeiro episódio. E a gente tem também, né,
Sempre a gente pede que vocês deixem avaliações do podcast no YouTube, nos comentários, no Spotify, ou até mesmo comentários no TikTok e no Instagram, se você vê cortes da gente. E a gente vai finalizar agora também, né? Dando uma palhinha, dando um spoiler do próximo episódio. Nosso próximo episódio nós vamos trazer um CTO de fora da cidade. A gente ainda não sabe se... Desculpa. A gente ainda não sabe, né, se vai ser online com ele ou presencial. Quem sabe a gente consiga trazer ele presencial aqui. E fiquem atentos que a cada 15 dias, mais ou menos, nós vamos lançar um novo episódio. Ok? E sigam-nos nas redes sociais para terem cortes e também verem as nossas conteúdos, os nossos drops, que nós vamos estar fazendo o Diário da Missão ali com o Marco, e com o Marco vai também chamar, eu, né, como host, vou chamar os convidados para fazerem esses drops. Também agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, né, que sem eles a gente não teria feito esse primeiro episódio, que saiu em tempo recorde. Em uma semana foi pensar no domingo o podcast e na sexta-feira já está sendo gravado. A gente, então, agradece com imenso coração e confiança nessa primeira temporada a Wiki, a Wind, a Platon, a Sysmiddle, a Simp, a Connect Carbon e a YouDeserve. E também agradecemos a Kiran por ter liberado você para estar aqui conosco, contando um pouquinho dessa história e fazendo um give back, né, tio Léo? É verdade, Marco. Tem a cultura do give back, né? E isso mesmo, tem a cultura do give back. A gente vai trazer alguém para falar um dia aí sobre o give first e o give back. E fiquem atentos para o nosso próximo episódio. Tio Léo, se você quiser dar um até logo para o pessoal, fica à vontade. Acho que é isso, né, Marco? Muito obrigado pela oportunidade, né? Poder falar um pouquinho, né, das experiências da gente ali, né? E espero no futuro próximo, né, estar novamente aqui, talvez numa roda de CTOs, né? Muito bom. Nossa, vamos providenciar uma live ali, né, disso. Dando risada de alguns infortúnios que foram superados, Sim. né? Tornaram essas experiências, né? Então, acho que é isso aí, Marco. Muito obrigado. Eu que agradeço, imagina. Aqui, cara. Então, pessoal, é isso. A gente agradece. Hoje o Leonardo Rampel trouxe para ele o que é a real missão do CTO. Coloca aqui nos comentários para vocês o que é a real missão do CTO. Não se esquece de curtir, comentar, ativa o sininho para receber os próximos episódios e até logo. Até logo, pessoal. Isso aí.